A paz do Senhor, bom dia! Nós iniciamos agora mais um programa Vida Abundante, o seu programa de todos os sábados, que é uma idealização da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, liderada pelo pastor-presidente Euvaldo Sá. A paz do Senhor, irmã Lindinava, mais uma vez estamos aqui juntas nessa grande missão e para mim é um grande prazer. Uma satisfação estar com vocês, mais um programa Vida Abundante, esse programa de edificação para você e sua família. E no último programa, nós deixamos aí uma deixa, não foi isso mesmo? Novidades em novembro. E para nós cumprirmos a nossa palavra, hoje estreia o quadro Responde aí, Pastor. Você deixou sua perguntinha lá no nosso Instagram e hoje nós estaremos aqui a participação de um pastor respondendo a sua pergunta. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Francisco de Assis e quero louvar a Deus por esse momento especial aqui do CONEMAD, o nosso Congresso de Missões da Assembleia de Deus no Maranhão 2024. Pregar o Evangelho é uma missão de todo crente salvo. Agora, dentre os salvos, Deus chama pessoas de forma específica para a obra missionária. Isso é tão notável que em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 2, lá está dito: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a pregação do Evangelho é missão de todo crente salvo. Campo missionário é chamada específica. Dentre os salvos, Deus chama alguns de forma específica para atender às realidades não alcançadas. A nossa reflexão de hoje no programa Vida Abundante é sobre missão. Missão é um ato de se doar por uma causa. Abnegadamente, a pessoa se envolve em causas que alcancem a outras pessoas. E quando se fala em missão da igreja, nós falamos de cumprir o ide de Jesus. E Jesus mandou irmos pregar o evangelho a toda criatura. Ide ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que o Senhor nos mandou. E assim estaremos cumprindo a grande comissão. A exemplo do próprio Jesus, está registrado em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomou a forma de servo e, achado-se na forma de servo, humilhou-se até a morte e a morte de cruz. Porquanto Deus o exaltou soberanamente, deu-lhe um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando consideramos isso, que Jesus entregou-se por nós, nós também adotamos essa meta na nossa vida, de cumprirmos uma missão, de conciliarmos o nosso tempo por uma causa, que o Evangelho alcance pessoas e essas pessoas tenham a vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Que nós possamos a cada dia nos imbuirmos dessa força, desse despreendimento para levar o Evangelho do Senhor e assim estaremos cumprindo a nossa missão. Também estamos recebendo hoje em Timon o CONEMAD. CONEMAD é o Congresso Estadual de Missões da Assembleia de Deus no Maranhão. É um trabalho idealizado pela SEMADEMA, a Secretaria de Missões da Assembleia de Deus no estado do Maranhão. É um trabalho de grande envergadura, um trabalho muito edificante, que vai também alavancar a obra missionária em Timon e em todo o Maranhão. E dentro desse contexto, ontem nós tivemos a abertura desse congresso, que é um trabalho maravilhoso. Timon é privilegiado por estar recebendo. Dentro desse contexto, nós receberemos o nosso entrevistado especial de hoje, pastor Ribamar Feitosa. Ele é o secretário executivo da Secretaria de Missões da nossa igreja, Assembleia de Deus em Timon. Agora, nós vamos conferir um clipe musical. Não sai daí porque essa programação está imperdível.
eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei. Eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei. Eu te chamei. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa. Não te veio espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, fluirás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei. E eu te encherei. E eu te encherei. Vai, 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 vai. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar. Deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. E nós estamos hoje no nosso quadro Entrevista com Vida, recebendo um convidado muito especial, não é mesmo, Irmã Lindinalva? Sim. Pastor Ribamar Feitosa, pastor da nossa igreja, Evangélica Assembleia de Deus em Timon, pastor auxiliar e pastor do Templo Central, que já tem 20 anos de ministério, experiência no campo missionário transcultural. E a nossa temática de hoje é sobre missões, esse tema que é tão importante, tão relevante para nós, para a nossa igreja. Com certeza. Missão, o pessoal diz que está no coração de Deus, mas deve estar também no coração de cada um de nós, como igreja do Senhor. E nós temos o prazer de recebê-lo, pastor Ribamar Feitosa. Seja muito bem-vindo ao programa Vida Abundante. É um prazer tê-lo aqui conosco. Minhas irmãs, com muito gosto estou na vossa companhia, com o desejo imenso de sair daqui
bem mais inspirado para fazer missões. Sou todo ouvido. Muito bem, pastor. Pastor, vamos começar do começo, né? Falando um pouquinho sobre como foi o seu chamado ministerial, quando o senhor foi ingressar à convenção, à nossa convenção estadual. Nos conte um pouco sobre essa experiência. A chamada ministerial, para mim, ela aconteceu muito cedo. Quando decidi-me por Cristo, vi logo abrir diante de mim uma porta, sinais, através dos pastores. Eu não entendia nada disso, não pensava nada disso. E, de acordo com aquele período do discipulado, da nossa convivência, foi despertando esse interesse e sempre daqui a pouco, eles traziam o assunto. Certamente eu estaria no ministério que eu tinha e eu não liguei muito para aquilo. Confesso que o meu plano de vida era outro. Era ter uma ascensão na vida, mas em outro sentido. Calhou de não ter como mais a gente protelar e entendi que o tempo certo era aquele e aí já se vão esse período todo. Aí quando se fala em missão, a gente vê que Jesus, quando ele traz a grande comissão, que envolve o ide, primeiro ide, pregar o evangelho, ide, ensinar a todas as nações, a gente vê como algo que não é específico, é algo genérico. Todos os que aceitam a Cristo, eles são chamados a cumprir uma missão. E como está esse chamado, como está o engajamento dos irmãos, dos nossos irmãos na missão? A cada dia é uma experiência para a gente. Vocês estão muito bem a questão do engajamento, que isso, a cada situação que se vive, a gente percebe que precisa uma maior afinidade. Os tempos que vivemos, ele exige a cada dia de nós esse engajamento. E aí, na nossa humildade, é só pedirmos ao Senhor que nos dê a graça para avançarmos, reconhecendo cada período e dando o nosso melhor como contributo nesse mistério, nesse ministério, que somente a eternidade poderá revelar a importância e o tamanho dele. Pastor, o senhor iniciou a sua chamada pastoral e, após alguns anos, o senhor foi chamado à obra missionária transcultural e teve a oportunidade de trabalhar em outro país, em Portugal. E foram muitos anos que o senhor esteve ali juntamente com a sua família, falando de Jesus, pregando o Evangelho, né? Creio que foi uma experiência muito positiva. Dentro dessa trajetória, quais situações o senhor pode nos trazer como exemplo de que realmente é algo que vale a pena? Missão é algo que todos nós que já fomos alcançados pela salvação precisamos estar ativos e realizando. É interessante, no começo, Timon para mim tem sido uma escola. Quando eu cheguei a Timon, como solteiro, era o pastor Arthur Januário, que para mim é aquele tipo de personagem espiritual que diz a Bíblia que depois de morto ainda fala. Então ele próprio, nas conversas aqui e acolá, ele fazia essa pergunta. Se eu não queria, se eu não tinha vontade. Lembro-me das vezes que ele me perguntou. Mas aí eu sempre dizia que tinha vontade, mas faltava uma coisa. Eu tinha que casar. Né? Aprove Deus dar-me uma esposa, uma companheira, que é mais do que uma esposa, é mais do que uma amiga, uma incentivadora. E a partir dali, apesar de sentir essa vocação, um tanto latente, a minha visão não era ministério. Arranjei um emprego numa empresa que começou a mostrar que tínhamos condições de crescer
E comecei a investir em mim mesmo, no sentido de que se aquela empresa e os patrões, os promotores, estavam enxergando na minha pessoa alguma coisa que pudesse alavancar, então eu passei a investir. Depois a empresa acabou-se e eu fui investir na minha vida, no outro segmento, para a área de farmácia, mas a vocação era aquela, quer dizer, aquela coisa. E de repente chega o momento de a gente ser levado à convenção. E com muito orgulho, faço parte da CEADEMA, uma convenção respeitada em nosso país. E chegou a vez de estar junto com o pastor Evaldo Sá, que é o nosso pai ministerial, né? Também uma outra pessoa que nos deu todo o suporte de essa visão ministerial ser ampliada, e abraçamos a causa. Trabalhamos como dirigente, hoje área 8, com sede no Mutirão. Foi uma experiência muito boa. Graças a Deus, aquilo foi uma escola para mim. Primeiro campo missionário, né? Sim, aquilo ainda era quase que fora da cidade, né? O acesso, as dificuldades. Mesmo assim, como recém-casados, fomos para lá. Deus abençoou, achamos que aquilo prosperou com a ajuda de Deus. E aí veio a calhar a questão da proposta missionária, que também não tinha nenhuma dúvida. Alguns sonhos, nas nossas conversações com pessoas mais experientes, chegou alguém a dizer que eu iria, não citou o país, e depois eu vi isso em sonho, foi uma visão, algo que eu vi, que a gente atravessava uma fronteira, atravessava uma ponte, e essa pessoa ficava do lado de cá, não atravessava comigo. E o pai dizia assim: agora você vai, agora é só você e eles. Eu olhava e via à distância, um pouco distante, uma cidade, mas nunca tinha visto aquela cidade assim, em fotos, em filmes, coisa do gênero, até o dia em que desembarcamos no aeroporto da Portela, em Lisboa. Dali fomos para a estação de comboios, o trem, estação da Gare do Oriente, que é possível ver o outro lado do rio Tejo, e era aquele cenário que eu vi em sonho. Era aquilo mesmo. E embarcamos para a cidade de Entroncamento, onde fizemos morada, e vimos, claro, todo o trabalho missionário tem a sua dificuldade, faz parte, mas sempre vendo o agir de Deus. O suporte da igreja em Timon, a aproximação, a visão do pastor Evaldo, o incentivo. E vimos o trabalho, passado um período probatório, eu diria assim, as portas se abriram para nós. Instalamos a igreja, pessoa jurídica, nossa mesmo, não era como instituição, não como uma associação, mas como igreja. E a partir dali estávamos instalados e, através daquilo, avançamos para quase todos os distritos de Portugal, desde o Algarve, que é a parte sul do país, até ao Minho, lá no norte, na região de Viana do Castelo. Graças a Deus. Pastor, o senhor falou sobre a parceria com a esposa. A irmã Otini, desde cedo, abraçou o seu ministério. E a gente vê que onde o senhor está, aonde o senhor vai, ela está na sua companhia, fazendo a obra, desses projetos que temos por aqui também. Qual a importância da família, principalmente a esposa, também os filhos, apoiarem alguém que se dispõe a fazer missões? É tudo. Ai de mim, não fosse a minha esposa e meus 2 filhos, temos o Melquisedeque e temos o Feitosa Júnior.
sempre gosto de dizer, a glória de Deus, que são bênçãos em forma humana, em todos os sentidos. Amo os três. E não faltou em momento algum, mas em momento algum da parte de nenhum deles, nunca faltou o apoio. Nunca foi motivo de obstrução, dificuldade, travamento, má vontade. Não. E atravessamos esta experiência transcultural, deixamos aquilo para trás com muita dor, no coração ainda hoje arde, mas é a realidade, cada tempo tem seu tempo. Mas aí do pastor que vai para o ministério e não tem o apoio da esposa e dos filhos. É um braço essencial. É essencial. E a irmã Otini, a senhora falou que sempre está próxima a ele, é verdade? E eu tenho certeza, pastor, que quando ela souber que o senhor é o nosso entrevistado, ela vai ser a primeira a assistir esse programa, viu? Com certeza. Um abraço para a nossa querida missionária Otini. Pastor, e nesse percurso, primeiramente Timon, região do Mutirão, logo após vocês seguem a Portugal e retornam a Timon. Passa algum tempo, o senhor assume a Secretaria de Missões da nossa igreja, no nosso município de Timon. E nos fale um pouco sobre a Semadet, o que significa a Semadet, como a Semadet tem desenvolvido suas ações, que nós podemos observar que além do espiritual também tem buscado alcançar o social, na parte em que realmente cabe à igreja realizar. Outra escola. Desde que fui surpreendido numa reunião de ministério que estaria assumindo a Semadet, para mim foi um desafio, porque a Semadet tem a sua história. Os secretários que passaram deixaram seu legado e chegou agora a minha oportunidade de abraçar ou largar isso. Então, abracei. E vi que a Semadet, com o apoio de outra coisa, assim como a esposa é um sustentáculo para o obreiro, para o pastor, para o líder, também a Semadet não seria o que ela é hoje se não fosse o suporte, a visão, a vocação do pastor-presidente. Quer dizer, a liberdade, o incentivo e o apoio irrestrito. Então, o que nós vimos? Um desafio, o campo sempre a crescer, a sociedade ela sempre está em transformação, a igreja precisa se adequar a essas realidades, inclusive no aspecto evangelístico missionário. Temos esse lado social, que já faz parte da cultura da igreja em Timon. Mas aí tem a questão dos desafios, as áreas mais periféricas que precisam de serem alcançadas. Novos templos precisam de serem construídos. A obra missionária não pode parar, não pode sequer marcar passo. Tem que avançar. E diante desses desafios, observamos que a Semadet me despertou, exigiu de mim, como alguém que está por ela respondendo, de aproveitarmos todos esses aspectos da sociedade, do nosso campo. Investimos, por exemplo, para além dos trabalhos, vou dizer, rotineiros, evangelização, cultos relâmpagos, datas específicas, nós sugerimos e criamos um projeto Atenas, que visa alcançar essa fatia da sociedade que normalmente não tem interesse de ir a um templo, são profissionais liberais, advogados, juízes, médicos, enfim. E nós sugerimos, e os irmãos abraçaram, criamos esse projeto, que, por exemplo, já é uma marca, por exemplo, no âmbito dos profissionais do direito. Dia do Advogado no Brasil, a nossa Semadet já é uma data sagrada. Os próprios
muitos dos nossos advogados, tanto os veteranos como os que estão chegando, já abraçam a causa. Tivemos eventos marcantes, inclusive com a presença de promotor de justiça. E isso é um aspecto positivo que precisa ser alcançado para as demais, outra profissão, professores. Então, tem esse calendário e estamos paulatinamente trabalhando a maturação dessa ideia de que mais pessoas estejam engajadas para que essa fatia da sociedade não fique à mercê da própria sorte sem alcançar sem chegar lá o evangelho para elas. Verdade. Naturalmente, por uma data solta, digamos assim, eles não viriam ao templo participar de um culto, né? E o projeto tem aberto essa porta, feito esse convite para que eles possam estar conosco. Exato, temos ido. Inclusive, enviar um abraço aos advogados aqui de Timon, que através lá dos pessoal abriram as portas para nós. Fomos lá já umas 2 vezes, mesmo no período, ali no ano da pandemia, foi aberto para nós ali um trabalho maravilhoso e que Deus vai abençoar mais e mais as outras categorias. Os nossos próprios irmãos que fazem parte da membresia da AD em Timon, que são profissionais, já estão graduados e que, não obstante terem alcançado esse patamar, estão sendo missionários para chegar lá no ambiente profissional, e claro, com toda a modéstia, sabedoria, levar o evangelho e assim está funcionando. Graças a Deus pela SEMADET, que é uma instituição, até um departamento que tem alcançado muitas vidas nessa perspectiva, de alcançar desde os profissionais liberais, alcançar também as periferias. E a gente pode entender que a Secretaria de Missão da Assembleia de Deus em Timon, a SEMADET, ela tem esse viés de alcançar indistintamente as pessoas. Inclusive, a missão transcultural, que tem alcançado alguns países da América Latina, e a gente sabe que a SEMADET é decisiva nesse engajamento de pessoas para apoiarem essa causa. Os missionários que nós temos ali no Peru, na Bolívia, no Paraguai, e a gente vê que muito está sendo feito. E eu queria destacar, além que o senhor falasse desses irmãos que estão trabalhando para o Senhor em outras nações, também do papel da Vida FM nesse engajamento, que através do programa Missões, um projeto de Deus, a Vida FM, tem esse elo com os campos missionários, tanto os transculturais como os locais aqui no Maranhão e no Piauí. É que o senhor falasse algo sobre isso. Muito bem, professora Lindinalva. A Vida FM é uma bênção. Para além desses países que foram agora citados, temos irmãos dos países africanos. Por exemplo, em Moçambique, uma província chamada Tete. Lá tem uns irmãos que acompanham para e passo, diariamente, a Vida FM. Falar em Moçambique, pessoa, sim, faz parte da língua portuguesa, embora tenha lá a sua maneira, que está, nesse momento, carenciado de oração dos santos. A guerra, a violência é um período que requer muito. Inclusive, mandamos um abraço ao pastor Nelson Xanganiço, lá em Tete, que acompanha toda a vida da igreja em Timon. E a gente agradece pela vida desses irmãos que estão lá, em Moçambique, em Angola, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, na Guiné Equatorial, São Tomé e Príncipe. São países lusófonos e que, de alguma forma, a gente mantém um certo elo, para além dos que estão na Europa. Mesmo lá em Portugal, na Espanha, na Suíça e na França. Temos pessoas que nos acompanham, pessoas que a gente conheceu pessoalmente, como também que eram daqui, foram para lá como missionários, ou como procurar emprego para fazer a vida por lá. De sorte que é uma bênção a Vida FM. Verdade. Hoje a internet traz esse benefício, a modernidade,
de nós estarmos juntos mesmo distantes fisicamente, não é? O que é muito bom. Pastor Ribamar, e nós estamos hoje, sábado, segundo dia de congresso, que é a CONEMAD. Timon tem o privilégio de mais uma vez receber esse trabalho, que é um trabalho estadual. E ontem nós já vimos as bênçãos do Senhor durante todo o transcorrer. Hoje também ao longo do dia e amanhã o encerramento. Nos fala um pouco sobre este congresso. A nossa expectativa já tem sido aí suprida, digamos assim, com o primeiro dia de festividade e até o final não será diferente, assim cremos. CONEMAD é uma abreviação para Congresso Estadual de Missões da Assembleia de Deus no Maranhão. É uma marca já o nosso estado, um evento de grande envergadura que não estará a ser diferente essa edição em Timon. Os preletores dispensam comentário. A temática é outra coisa muito interessante. Esperamos que, após esse CONEMAD 2024, saiamos mais abastecidos, com uma visão mais amplificada no que diz respeito a missões. Logo mais, no Miguel Lima, estaremos com uma cruzada, com toda a estrutura que o evento exige, e amanhã, até meio-dia, temos plenárias, e à noite, o grande encerramento, e será para nós uma mais-valia convidar os amados irmãos que estão em casa, levar o seu amigo, seu parente, entrada franca. Será um prazer enorme encontrá-los lá. Pois é, pastor, a gente está finalizando a nossa entrevista, tem muito a se falar sobre missão. É importante que os nossos irmãos procurem se inteirar do trabalho missionário realizado pela SEMADET, pela SEMADEMA, o CONEMADET, que é esse evento de grande envergadura. E nós deixamos o senhor com as suas considerações finais, já agradecendo por sua disponibilidade em vir participar conosco desse momento. Eu que agradeço. Agradeço a Deus pela vida da minha família, pela vida do nosso pastor-presidente, pastor Evaldo Sá, pela vida da igreja em Timon, que tem abraçado essa vocação. Cremos que há muito o que fazer ainda, tanto a nível local, regional, como transcultural. Como eu gosto de dizer, o futuro a Deus pertence. Então, creio piamente que, de acordo com a vontade de Deus, esta obra há de ser ampliada, mais vidas serão alcançadas, tanto aqui como ali e além. Fico muito agradecido, em nome da SEMADET, pelo honroso convite de estar convosco nesta edição do programa. Pastor, mais uma vez nós agradecemos. Nosso desejo é que Deus continue abençoando a sua vida, a SEMADET, e que esse trabalho que nós estamos participando durante estes dias sejam de fato, como o senhor falou, uma grande bênção na vida da Igreja da Assembleia de Deus em Timon, em especial por estar recebendo. E você, nosso querido amigo e irmão, continue com a nossa programação. Confira agora um clipe musical. Aleluia! A presença dele nos atraiu e é por isso que estamos aqui. Glória a Deus! Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas sua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu.
E finalizamos mais um programa Vida Abundante, nesse sábado tão especial que o Senhor nos concede. Estamos, irmã Lindinalva, aí em meio a este congresso que é bênção de Deus para as nossas vidas, na Igreja Assembleia de Deus em Timon, que é uma igreja que tem esse coração missionário. Temos missionários locais, transculturais, aqueles que fazem missões com as suas contribuições e também com os seus joelhos através das orações. E o nosso desejo é que Deus continue abençoando esta grande obra. É isso aí, programa Vida Abundante, sua vida plena em Jesus.